Passado alguns segundos, essa luz, essa coisa voltou, mas dessa vez tinha uma luz acesa dentro. Era uma luz, um azul esverdeado, sabe, assim, que ficava dentro e você via aquela coisa se movendo assim como um movimento de barata tonta, que ela não tem uma direção certa. E a minha esposa viu isso também, acompanhou. Ela falou, filma, filma, filma. Eu tirei o celular para filmar, não aparece na câmera do celular. Foram fotografados vários objetos. A olho nu parecia um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, 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 contatados e contatadas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda terça-feira está aqui para trazer muito entretenimento, bate-papo, conspirações, paranormalidade e muito mais para você. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jabotica Cláudio, Gustavo Cornaccioni. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Como estás? Estou tossindo, estou com pigarro, estou temeroso pela minha saúde, mas vivo e bem e aqui seguindo em frente. Muito bem, meu caro Gustavo Cornaccioni, que semana tivemos, hein? Que semana maravilhosa tivemos. Semana de atingir aí as metas de 100 mil ouvintes, 100 mil plays no Spotify. Mas várias outras coisas aconteceram, né, meu caro? Semana agitada no podcast O Contato. Atingimos 100 mil plays, no momento da gravação já estamos com 105 mil. E se você que estiver ouvindo aí o episódio já vai estar com mais, tá difícil acompanhar. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Rumo ao 1 milhão agora com a gente. De plays ou de reais? Dos dois. De preferência de reais. Não tá fácil. De preferência reais antes dos plays, porque já resolve nossos problemas e a gente pode correr atrás de play tranquilo. Junto com os 100 mil plays, meu caro Gustavo Cornaccioni, chegaram apoiadores no nosso podcast. Só que esses apoiadores que chegaram são pessoas que já apoiam a gente há um bom tempo, né? Já estão ali apoiando a gente com comentário no Spotify, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Só que agora, oficialmente fazendo parte do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. Um grande abraço para eles, Rodrigo Raposo e Raíza Galdino. RR, hein? Chegou RR com a gente aí, chegaram já fervendo com a gente no nosso podcast e estão com a gente desde o início. A Raíza e o Rodrigo Raposo. O Rodrigo Raposo já é amigo nosso de grupo de apoiadores do Rony Vernet, né? A gente já trocou bastante ideia. E a Raíza, nós somos os parceiros de academia da Raíza. Você imagina, é uma loucura, né? cara. A galera ali balhando, ouvindo funk, ouvindo no fone, né? Ouvindo música eletrônica. Aí a Raíza tá lá na esteira, ouvindo... Não, porque... Jacques Vallée... Tá certa ela. Tá certa. Pô, tá certíssima. A Raíza, engraçado, né? O Adriano, nosso amigo Adriano de Limerick, né? A Limeira da Irlanda. O Adriano, ele ouve a gente e fala que ele consegue dormir com a gente, né? Ele dorme ouvindo a gente. A Raíza malha. deve ficar pé da vida com as pataquada que a gente fala aqui e começa a dar porrada. Adriano, aliás, a gente tem que chamar ele da maneira certa. Adriano, primeiro de seu nome. O Adriano, primeiro de seu nome, sabe? com certeza. Adriano, primeiro, o líder, foi o primeiro.
O Adriano chegou no grupo de apoiadores antes da gente. Sem apoio. Antes da sem gente. apoio existindo. Praticamente ele criou o grupo, depois a gente entrou. Isso, o Adriano ouve a gente pra dormir, a Raíza ouve a gente pra malhar. Mas muito obrigado, Raíza, Rodrigo, vocês dois aí já parceiraços nossos com a gente. Eu tava demorando já pra vocês conseguirem entrar com a gente, mas que bom que vocês entraram. E sejam bem-vindos ao nosso grupo de apoiadores. Esse negócio de malhar é gíria desatualizada, hein? É gíria de velho. A gente é velho, a gente fala malhar. O pessoal fala treinar, né? Isso que eu ia falar. O pessoal de fala treinar. A gente é A cringe gente e fala malhar. Fala malhar. Maromba. A gente fala ginástica, né? Eu vou pra calistenia. Isso, nossa senhora, ginástica, cara. Meu Deus do céu. Eu vou pra aeróbica. Bom, meus amigos, hoje, então, muito obrigado mais uma vez, Raíza, Rodrigo Raposo. Vocês já faziam parte aí do nosso trabalho, com certeza. Ajudaram muito a gente chegar até aqui com o apoio de vocês e agora ajudando cada vez mais. E você, nosso ouvinte, que quer fazer parte do grupo de apoiadores do Contato Podcast, é só chegar lá no apoia.se/o Contato Podcast e contribuir com o valor mínimo, o mínimo que tiver ali nos nossos apoios, você já está ali dentro do nosso grupo. Se quiser contribuir mais, a gente fica muito feliz, obviamente, ajuda a gente a evoluir ainda mais, um pouco mais rápido, mas o mínimo que você puder contribuir, você já está junto com a gente. E lembrando, se você não pode apoiar o nosso projeto, nós temos também o Pix do nosso podcast. Então, às vezes o pessoal não pode apoiar, porque o apoio ele tem toda aquela questão de ser recorrente, né? A pessoa, não consigo, né, fazer recorrente. Não tem problema também. Você pode falar com a gente, né? A gente tem o Pix do nosso podcast. E aí você faz o Pix no mesmo caminho dos apoios, obviamente, né? E aí a gente já te joga dentro do grupo também, beleza? Mas o apoio maior, com certeza, o apoio que não custa nada e você pode, neste exato momento, contribuir. Qual que é, meu caro Gustavo Cornaccioli? Deixar o like, curtir, comentar, compartilhar, seguir no Spotify, nos outros agregadores de podcast, no Instagram. Ouve também no YouTube, curte lá. A gente tá crescendo no YouTube também, aos pouquinhos. Esse é o apoio mais fundamental que tem. Isso aí, exatamente. É o apoio mais fácil e o mais fundamental, né? Sempre lembrando, o pessoal foi no YouTube, sempre que pode, vai lá no YouTube, comenta, né? Tô vindo do Spotify, né? Dá o seu feedback, dá a sua opinião, é sempre bem-vindo, né? E com educação, né? Vindo com educação, a gente sempre aceita, beleza? Agora tem uma outra forma de apoio nova aí pra galera também. Exatamente, meu caro Gustavo Cornaccioli. E essas honras eu vou deixar pra você que é o pai legítimo da criança. Então, mande ver, cara. Já foi lançada, já inaugurou, já cortamos a fita de inauguração da nossa loja oficial do podcast O Contato. Tá no ar o Contato Store. Nossa loja oficial de camisetas, com temática de ufologia. Então, se você quer mostrar para o mundo que você gosta de ufologia, que você tá ligado no que está acontecendo, você não está aí sendo manipulado pelo aro, você pode, e você quiser também apoiar o nosso trabalho, você pode entrar na nossa loja, o endereço é reserva.inc, inc com K, então reserva.inc/o Contato Store. Então lá a gente tem vários modelos de camisa, 100% algodão, tá com 11% de desconto nesse momento de lançamento da loja. Tenho certeza que vocês vão gostar. Para você, sabe, ir fazer aquela compra no mercado, vai comprar um colchão mole, um molho de macarrão, aí você bota a tua camiseta ali de engenharia reversa, as pessoas vão olhar para você e falar, esse cara sabe de alguma coisa. Se homens de preto baterem na sua porta, a gente não se responsabiliza. Não nos responsabilizamos, a gente só faz a camisa. Você comprou porque a gente pediu, mas mas é sério, as camisas estão bem legais, galera. É uma forma de apoiar o nosso trabalho também, além do Apoia-se e tudo mais aí.
comprando as camisetas, que estão, modéstia à parte, elas estão bem legais. Estão bem legais. Sim, estão bem chique. E aquele negócio, comprou, chegou, posta fotinha, marca a gente, que a gente vai curtir bastante. A ideia é agora a gente começar a evoluir, né? É criar aí outros produtos mais pra frente. Então esse é o primeiro passo. Depois aí de 7 meses bolando, falando da loja, está no ar a nossa loja e eu espero que vocês curtam, né? E, obviamente, comprou, dá o feedback pra gente também de como que é a camiseta, gostou da camiseta, o que a gente pode melhorar e tudo mais, tá? E lembrando, já tem lá a camiseta masculina, feminina, então, para o seu gosto, tamanho, tá lá no link que eu vou deixar, obviamente, vou deixar na descrição do episódio, vai ter também no nosso Linktree para você, né, todos os nossos links lá, e vai ter o link também da nossa loja. E para finalizar, de links, né, esse monte de link, fizemos aí uma introdução um pouco maior para passar esse monte de informação para vocês. Temos o link de afiliado da Amazon. Então você que tá afim de comprar uma coisa na Amazon e quer dar uma ajuda pra gente, usa o link que nós vamos deixar na descrição, que você já ajuda. E a recomendação nossa, falamos muito nesses últimos episódios do livro O Problema dos Três Corpos. Então se você quer aprofundar um pouco mais nessa história, nós vamos deixar o link desse livro, dessa obra, né, o link nosso, e aí você já pode aproveitar, ajudar a gente e aprender um pouquinho mais, criar ali uma visão um pouquinho mais aprofundada sobre essa obra que está sendo muito bem falada nos últimos anos e nos últimos meses, principalmente. E para finalizar os nossos apoios, meu caro Gustavo Cornacchione, quem nós apoiamos? Nós apoiamos muita gente, entre eles o coletivo Cineverso, coletivo de quadrinistas especializado em super-heróis brasileiros. Se você gosta de quadrinho, gosta de aventura, entre em @Cineverso no Instagram para conhecer os quadrinhos do coletivo. Além dos nossos parceiros, né, os nossos amigos, Podcast X, Eduardo Oliveira do Podcast X, um grande abraço para o nosso amigo. Carlos Alberto Machado, o pessoal do Cipex com a gente, e o Caminhos do Insólito, né, para você que gosta do trabalho do Carlos Alberto Machado, e lembrar também do Portal Fenômeno do nosso caro amigo Goku da ufologia brasileira. O pessoal tá chamando ele de Eduardo Stemlich agora, da ufologia, Jackson Camargo. Então um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado a vocês. Vamos para o nosso episódio, para a gente poder finalizar essa intro, que ficou um pouco maior do que o normal. Muita gente já vai falar, ih, os caras demorou 20 minutos para começar o episódio. Tínhamos anúncios. Muitos anúncios, muita coisa para falar. Desculpa aí, rapaziada. No próximo a gente promete que a gente se encurta um pouco mais. Mas para finalizar e começar o episódio especialíssimo com um pesquisador aí que vem fazendo um trabalho fantástico sobre um dos casos que a gente considera top 3 da ufologia brasileira. Precisa ser estudado com um pouco mais de atenção, pois envolve militar, envolve criatura, envolve avistamento, envolve perseguição, é mais recente, foi descoberto por nada mais nada menos do que Edson Boaventura Jr. Então, o nosso grande abraço ao Edson, assim que a gente puder, a gente quer trazer ele aqui, obviamente, mas o Edson que descobriu esse caso, que levantou as informações, ajudou o nosso entrevistado a criar mais conteúdo sobre isso, tá bom? Então fiquem agora com esse baita episódio que nós fizemos com Lauro Miguel sobre o caso Cláudio. Quem acompanha nosso podcast sabe que gostamos de, a partir dos relatos de casos ufológicos, partir para uma especulação sobre o que pode estar por trás daquele fenômeno, fazendo ligações entre casos, ligando relatos com as teorias que existem sobre o tema e assim ampliar nosso conhecimento ou as hipóteses que podemos ter sobre o fenômeno ufológico. E quem nos acompanha também sabe que valorizamos muito a análise de documentos oficiais. Para nós, documentos oficiais são, até o momento, as melhores evidências para abordarmos a ufologia.
Hoje vamos falar de um caso que não apenas é um dos mais impressionantes da história da ufologia mundial, como também teve um documento oficial igualmente incrível e que foi tornado público. Vamos analisar esse documento e, a partir dele, falar do caso e fazer associações com outros casos e teorias da ufologia. Esse caso ocorreu em Minas Gerais e envolve OVNIs no céu, seres no chão, perseguição às criaturas e avistamento coletivo. Não estamos falando do caso Varginha, mas sim do incrível caso Cláudio, ocorrido entre os dias 19 e 20 de novembro de 2008. E para essa conversa trouxemos alguém que é talvez o maior especialista do caso. Em suas redes sociais, ele se apresenta como ator, diretor, produtor, empresário e botequeiro. E dono de umas madeixas, meus amigos, de dar inveja. Uns belos hambúrgueres também. E belos hambúrgueres também. Como todo bom mineiro, é também um excelente contador de histórias. Senhoras e senhores, contatados e contatadas, diretamente de Cláudio, Minas Gerais, Lauro Miguel, no O Contato Podcast. Seja bem-vindo, meu caro Lauro Miguel, ao nosso podcast. Muito obrigado. Me senti honrado pela descrição, pela abertura, pela chamada. Muito obrigado. Prazer em falar com vocês por aqui e bater esse papo de uma forma diferente, né, do que a gente está acostumado aí sobre o caso Cláudio. Ô Lauro, a primeira pergunta aqui, na sua descrição, parte dela ali eu peguei do seu próprio Instagram ali. Ator, diretor, produtor, empresário e botequeiro. Qual delas aí é a sua mais forte? Botequeiro? Depende. Depende de quem me conhece. Depende do dia da semana, depende do horário. Depende do horário, do dia da semana, exatamente. É porque, assim, a minha principal fonte de renda é o bar, né? Eu tenho uma hamburgueria, uma choperia, mas em dedicação, a produção do filme tem superado as minhas horas de trabalho ao bar. Então, por mais que eu não esteja recebendo pela produção do filme ainda, ela tem me dado mais trabalho do que o meu trabalho que me paga. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. É a vida do podcaster, né? A gente já tá com quase 40 episódios lançados aí. Lançados eu acho que a gente já tem 40, mas já estamos passados 30 e ainda estamos curtindo, né, Guto? A gente ainda tá na vibe curtindo ainda, o pessoal tá conhecendo a gente. Mas fica aquele sonho, né? Eu acho que acredito que pra você também, né, Laura? Fica aquele sonho, aquela vontade, aquela ambição de conseguir chegar uma hora e falar, não, pô, a minha vida é a produção, a minha vida é a geração de conteúdo, é produzir, é atuar, é dirigir, né? Exatamente. E aí, obviamente, a gente acaba entrando nessa vibe. Mas, Lauro, até como a gente falou em off aqui, uma coisa que a gente tem aqui no nosso podcast é a prática de falar ao vivo muito do que a gente fala em off, porque elogio a gente tem que fazer ao vivo, né? E eu considero, cara, então, de novo, assim, pra mim, um dos melhores episódios do Hangar 18, e todo mundo sabe, eu acho que a maioria dos ouvintes nossos também, o pessoal sabe a admiração que a gente tem pelo Hangar 18, e um dos melhores episódios do Hangar 18 foi a sua participação, né? Foi o episódio com a sua participação, que foi o Revisitando o Caso Cláudio, né? Então foi um episódio muito, muito bem falado, um bate-papo muito gostoso, e vocês entraram em vários pontos. E é talvez um episódio que é o mais parecido do Hangar 18 com a gente aqui, né? Onde a gente fala de tudo, bate papo com tudo e troca ideia com tudo. Então, eu fico feliz demais. E eu lembro que quando eu vi esse episódio, eu fiquei pensando, falei, nossa, trocar uma ideia com esse cara deve ser da hora. Que massa. E é isso, elogio bom demais pra mim. E surge aquela questão, né, de manda uma mensagem, aí responde, né, Guto? Vem a resposta. Aí você fica assim, putz, e agora? E é igual o cachorro que corre atrás do carro, né? Aí na hora que o carro para, ele não sabe o que faz. Então, muito legal, Laura. Muito legal. Muito feliz de estar com você aqui com a gente, cara. Então vamos fazer desse episódio aí o melhor também, né? Ao menos dos 40 aí. Mais um grande episódio com a gente aqui no Contato Podcast. E pra gente começar, antes da gente entrar no ponto aqui, Guto, do caso em si, eu vi o Lauro falando uma coisa, eu gostaria que ele falasse já, né, pra gente não deixar pro final, mas eu queria que você falasse, Lauro, você mencionou a questão
do filme, né, do documentário que você tá trabalhando, né, e é um projeto que já tem um longo tempo, né, que você tem trabalhado, inclusive no Hangar 18 você já estava elaborando esse projeto, né, e você ainda é talvez o maior entendido do caso Cláudio. Como é que tá hoje a produção desse projeto? Como é que tá o caminho disso? Você vê a luz no fim do túnel de que, pô, a gente vai conseguir, eu vou concluir esse projeto, conseguir um apoio, tô precisando de apoio, como que o pessoal já pode te apoiar? Então eu já vou mandar essa já, porque eu acho que coisa boa a gente já tem que dar apoio logo de cara. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço cedido para divulgar esse que eu considero o segundo melhor caso da ufologia brasileira. Pelo nível, pela qualidade dos documentos que nós temos, pela diversidade de documentos, né? Nós temos boletim de ocorrência, relatório, 3 fotografias. Eu acho que o caso Cláudio só fica atrás da Operação Prato, para mim. Dentro assim, do meu top 5 aí, top 3, eu acho que ficaria a Operação Prato, o caso Cláudio e depois Varginha. Acho que Varginha ficaria em terceiro lugar. Porque por mais que Varginha não tenha os documentos que o caso Cláudio tem, são muitas pessoas, sabe? São muitos detalhes que o caso tem. E esse documentário eu comecei produzindo porque, na verdade, a minha formação é como ator e ninguém me chamava para fazer nada. Morando em Cláudio, eu queria atuar, cinema, TV, né? Eu já estava com teatro aqui, já dava aula de teatro, fiz algumas temporadas em Belo Horizonte, em algumas cidades aqui também perto, mas ninguém me chamava para fazer nada e aí eu decidi produzir. Eu queria fazer sobre a Serra do Ouro Fala uma ficção. Então, você pode observar que em algumas entrevistas, algumas primeiras entrevistas que eu falei, o documentário seria um docudrama. A ideia era fazer uma coisa bem mais artística, em que eu pudesse atuar. Essa era a ideia primeira da coisa. Mas à medida que eu fui procurando e fui estudando o caso, eu abri mão da ficção, passei para o docudrama e abandonei de vez e falei, cara, isso tem que ser um documentário, a história é tão séria e é tão boa que eu não posso dar a dúvida das pessoas de que isso talvez seja ficção, porque ler um relatório da Polícia Militar como esse, descrevendo perseguição a criaturas, a seres humanoides, e ter contato com os policiais, como eu tenho, como eu tive, né? Eu cresci aqui em Cláudio, é um pensamento e uma sensação que eu gostaria que as pessoas que assistissem o documentário tivessem acesso. Em momento algum que elas levassem isso como uma possível ficção, um possível caos, porque não é. É uma história muito rica e muito bem documentada, e por isso eu considero ela aí no top 2 dos melhores casos. Mas, concluindo o que eu estava falando, porque esse filme eu comecei fazendo sobre a Serra do Ouro Fala, e hoje eu não sei mais se o filme é sobre a Serra ou sobre mim. Porque mexeu demais com as minhas crenças, me trouxe muitos questionamentos pessoais, uma pressão muito grande. Então hoje eu não sei mais se o filme é sobre a Serra ou sobre mim. O maior sinal que você está fazendo um bom filme, quando o filme é mais às vezes sobre o diretor do que sobre o assunto. Tomara, mas é porque ele realmente me mudou, então inevitavelmente, se tratando de um documentário, ele iria mudar também, né? Então é uma produção já de 3 anos. Quem acompanha o caso há mais tempo consegue perceber essa mudança, né, que saiu do docudrama para só o gênero documentário, um documentário participativo, por causa da gravidade do caso, sabe, da riqueza que é o caso. E aí, quando eu estava estudando o caso, né, como eu estava dizendo, para poder vir aqui conversar com vocês e tal, bater esse bate-papo, eu fiquei pensando que eu acho que o que pode acontecer, às vezes, já a gente partindo para um lugar especulativo aí, como o Vinícius falou que é legal, que ele curte, será que não seria a Serra e a maldição da Serra, que contida na lenda, que já faz desse documentário ser tão difícil de ser produzido, sabe? Será que esse cansaço que eu tenho sentido na produção desse filme durante os 3 anos não é a maldição da Serra, sabe? Esse tipo de coisa sempre passa pela cabeça da gente. Então, porque eu tenho vivenciado uma vida completamente diferente do que eu vivia antes de começar a produzir o filme. A Serra do Ouro Fala, ela tem essa abordagem ufológica, que é conhecida pelo caso Cláudio,
mas ela tem essa abordagem mais folclórica, mais mística também. Até o diretor de fotografia do filme, quando eu fiz o convite, quando eu apresentei a história, ele comparou a Serra do Urufala ao Rancho Skinwalker. Sim. Porque é uma coisa que tem essa coisa fantasmagórica, né, do poltergeist, ali das maldições, ao mesmo tempo com esses relatos ufológicos muito intensos também. Então é isso, assim, eu acho que eu falei que a produção tem me dado mais trabalho do que o bar, né? É porque eu não consigo parar de pensar nisso, e são 3 anos. E quando, às vezes, eu não estou pensando, eu sou procurado por outras pessoas que querem falar sobre esse assunto. Inevitavelmente, eu falo sobre o caso Cláudio 7 dias por semana. E, enfim, é isso. Eu lembro daquele filme Zodíaco, não sei se vocês chegaram a ver, que é de um serial killer. É de um filme sobre um serial killer que tinha na região de São Francisco, no fim dos anos 60, começo dos anos 70, uma história real. E até hoje é um mistério, ninguém sabe quem foi aquele assassino. E o filme ele é contado a partir do ponto de vista de um jornalista que existiu, né? Na verdade, o filme é baseado no livro desse jornalista. O cara, ele era Na verdade, ele não era jornalista, ele era um cartunista do jornal lá de São Francisco, ele fazia charge, cartoons, na época em que começaram os assassinatos. E ele testemunhou a investigação, todo o escândalo, o medo, e aos poucos aquilo foi se tornando banal, a polícia não chegou em lugar nenhum, todo mundo esqueceu, todo mundo seguiu a sua vida pra frente e ele não conseguiu. Ele ficou obcecado com aquele assunto, né? E as maiores descobertas que vieram a respeito daquele assunto foi por causa de um cara que não abandonou a história. Claro que, assim, paga um preço, né? Consome ele numa etapa da vida dele, mas quando a gente acaba encontrando um assunto que nem todo mundo vai ser tocado por isso, nem todo mundo vai ser atingido por isso e se dedicar a ir a fundo, mas com quem acontece, não dá pra você... Porque como você falou mesmo, a sua vida mudou, o seu modo de enxergar a vida e a realidade mudou depois que você começou a entrar de cabeça nesse caso, né? Sim, e essa descrição que você fez aí sobre o filme parece que você estava falando de mim, porque é basicamente isso. Por exemplo, o filho do Cabo Rabelo, que é um dos principais personagens dessa história, estudava comigo na época do caso, em 2008. Das principais aparições das naves, que é em cima da igreja de Nossa Senhora Aparecida, foi feita na rua da minha casa. Nossa. Eu estava em casa na noite que isso aconteceu. E aí, imagina, eu que sempre, né, assim, fui alucinado com o céu, aquela coisa de criança, querer ser astronauta, eu era assim. E aí, na minha adolescência, acho que no auge ali da curiosidade, né, de querer descobrir o mundo, acontece um episódio desse na rua da sua casa e você não vê. Eu não vi. Mas no outro dia, o assunto na cidade era esse, porque o bairro onde as naves apareceram perderam energia elétrica. Qual que era o nome do bairro mesmo? Bairro Bela Vista. Bela Vista, né? E aí eles ficaram sem energia elétrica e teve uma ventania muito forte naquela noite, né, do aparecimento das naves sobre a igreja Nossa Senhora Aparecida. Então, por exemplo, uma curiosidade aqui também, essa ventania é uma das características dos relatos da Serra do Urufala, que tem muita ventania. Por exemplo, eu vou contando aleatoriamente, sem nexo, mas são muitos casos. Eu vou falando de um, eu lembro de outro. Mas ainda sobre essa questão do vento. Rodando lá, procurando pessoas para entrevistar, eu esbarrei com um senhor na estrada, no meio da estrada, e puxei assunto, perguntei se ele tinha algum relato, alguma coisa esquisita ali na serra, e isso no pé da serra ali, a gente conversando. E aí ele assim, não, comigo não, só com meu pai, o vento carregou ele. E aí eu puxando a língua dele ali, se a gente trouxer o que ele me disse para interpretação ufológica, o pai dele foi abduzido, sabe? Ele falou que o vento tirou o pai dele de lá e colocou ele em outro lugar.
Então, é muito rico, sabe, o caso Cláudio, porque se você fizer pela abordagem folclórica, o vento tirou ele de lá, a maldição tirou ele de lá, ou pela abordagem ufológica, ele foi abduzido. Mas aí, essa paixão pelo caso Cláudio é o que me segura, cara, apesar de tudo, porque eu gostaria muito que o caso fosse discutido por pessoas que sabem mais do que eu, por pessoas que têm propriedades científicas para explorar o caso, sabe? Porque, por tantas vezes, o caso Varginha é tão ridicularizado, né? Ah, mas não tem nenhum documento. É só o disse-me-disse. Aqui, gente, o caso Cláudio com os documentos. Não é documento, não é comprovação que as pessoas precisam. Tem e não é valorizado, não é discutido. Eu fico revoltado. Eu acho que é por causa dessa revolta que eu não desisto de contar a história. Eu posso falar que o Guto comprou essa briga sua, cara. O Guto foi um cara que comprou essa briga sua, porque assim, de quando a gente começou o podcast, ele sempre vem comentando do caso Cláudio. A gente sempre nos bate-papos, no grupo de apoiadores e tal, o caso Cláudio ele aparece de novo. Porque, considerando hoje no nosso país, a gente tem 4 casos que são os top. É assim, aí cada um coloca na sua cabeça, mas a gente tem 4 casos, ou melhor, 5, né? Mas aí um deles não é um caso e sim uma onda. Mas assim, a gente tem caso Cláudio, Varginha, Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs e Chupacabras. Além deles, existem vários outros que a gente, né, pode debater. Aí tem Maria Sintra, o Nilson Pátero. O Nilson Pátero. Ixi, tem um monte em Bornal. Tanto que... Tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa boa. A ufologia brasileira é muito rica mesmo. Eu falo que o caso Cláudio está no top 5 por causa da documentação. Exato. Mas tem casos exatamente. Você falou agora há pouco. Você falou agora há pouco que assim, você colocava o caso Cláudio como o segundo, né, mais importante da ufologia brasileira. Aí você colocou a Operação Prato em primeiro lugar. Eu coloco o caso Cláudio como o terceiro mais importante da ufologia brasileira. O segundo lugar para mim também, eu concordo, Operação Prato. E o primeiro lugar, acho que a gente não conhece ainda. O primeiro a gente não sabe. Tem isso também. Eu acho que o primeiro, talvez a gente nunca vai saber. Tem isso também, Porque se a gente tiver, vamos dizer que saiam documentos de Varginha. Especulação. Não vamos falar de Varginha aqui, porque cria confusão falar de Varginha. Mas vamos dizer que saia a documentação do caso Varginha. Se for tudo o que é falado, o que tem depoimento, obviamente, caso Varginha se torna o maior caso de todos os tempos do nosso país, né? Obviamente, ele passa, né? Se a gente for falar em documentação, se a gente for trazer documentação, cara, caso Varginha, Operação Prato e Noite Oficial dos OVNIs. Ou melhor, caso Cláudio, Operação Prato e Noite Oficial dos OVNIs. São os 3 casos que a gente mais tem evidência, né? E para poder apresentar. Se alguém quiser falar, não, tá aqui, ó. E militares falando, não são só populares. A gente tem militares no depoimento. Né? E o caso Cláudio tem só 15 anos. 2008. 16, né? Exatamente. Vai completar agora 16 anos. Exato. Ele é um dos poucos que a gente ainda tem. Se existe documentação que a gente vai chegar nessa parte da história ainda, mas se existe documentação que ela foi capturada, né? Que ela foi escondida, essa documentação ela ainda pode existir. Diferente de documentação de Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs e até o próprio caso Varginha, que até outro dia a gente estava debatendo isso com o Rony Vernet e perguntamos exatamente isso, de que se tem um caso que pode ainda ter toda a parte de documentação dele existente, é o caso Cláudio, por conta de ser mais recente. Recente e diversificado, né? Não é o que você falou ali. O caso Cláudio, na verdade, ele acabou sendo batizado assim, mas poderia ser a onda Cláudio, porque não foi um caso isolado. Por vezes a gente vê alguns episódios, mas não, foi como na Operação Prato, foi uma onda de contatos, sabe? Eu já falei isso na cronologia, né, do caso, mas tudo começou com 3 estrelas no céu de Cláudio, como algumas pessoas relatavam que era a estrela d'alva, sabe? Uma em cada canto, assim.
E os policiais iam para a zona rural, piscavam o farol da viatura, essas luzes piscavam de volta. Piscava uma de lá. Piscava duas, devolviam duas. Então, a partir disso, foram evoluindo os episódios. São episódios diversificados. O que nós temos aqui no relatório, é o ápice dos eventos. Ele descreve que é cerca de 30 dias de avistamentos, né? E o ápice que aconteceu nos dias 19 e 20, que foi quando houve a perseguição às criaturas. E aí, entrevistando os policiais, você vai percebendo que tem muito mais detalhes do que o que está no documento. Por exemplo, não foi uma noite de avistamento de criaturas. O Edson Boaventura, ele recebeu um e-mail de uma pessoa que teve um avistamento de uma criatura descrita exatamente como os policiais descreveram a criatura vista aqui em Cláudio. E aí, conversando com o Edson, ele me falou qual era a rodovia. É a rodovia onde os policiais perseguiram as criaturas. Então, uma pessoa que não tem nada a ver com os policiais, não é de Cláudio. Eu procurei por essa pessoa, mas ela já faleceu. Tem só os familiares, eles não quiseram falar sobre o caso. Mas essa pessoa que não tem nada a ver com os policiais teve o mesmo avistamento, né, da mesma criatura. Cruzando essas informações, a gente chegou a essa informação. Nós tivemos essa conclusão. E aí, eu acho que essa possibilidade de estudar mais o caso Cláudio faz dele um dos melhores casos, porque o caso Varginha parece que já não tem mais de onde a gente cavar, a gente pesquisar, parece que é isso, por hora é o que temos, sabe? É a sensação que eu tenho. Concordo. Que o caso Varginha, como alguns outros, a gente chegou num teto ali que parece que, acima disso daqui, só quando mostrarem documento. Não tem nada que vai agregar mais do que os documentos agora. E aí, o caso Cláudio não. O caso Cláudio, os policiais estão vivos. Eu gravei 3 policiais. Um dos policiais que perseguiu as criaturas. E se ouviu o policial ali te falando, te descrevendo a situação, ele te dá mais detalhes do que está no papel. E aí você consegue visualizar melhor, sabe? Então, por isso que eu acho que, por mais que o caso Cláudio tenha sido discutido, debatido várias vezes, o meu documentário ainda vai agregar bastante coisa para o caso, porque você vai ter a oportunidade de conversar com o policial, né? Você vai estar ali assistindo como se fosse um bate-papo mesmo, uma pessoa que trata a ufologia com seriedade porque ela vivenciou isso, foi ela quem viu. Então, falam que a gente está separado de qualquer pessoa no mundo por 7 pessoas, né? Você conhece alguém até você chegar em quem você quiser. Nós estamos a um passo de ter tido contato com uma criatura extraterrestre quando você conversa com um policial desse. É o mais próximo que a gente pode ter chegado ali de um contato, porque ele experienciou isso. Existe algumas teorias começando a surgir por aí de que o avistamento dos policiais tenha sido um holograma. Tem sombra de dúvida se for um holograma. É uma tecnologia muito à frente, tá? Porque a descrição que um dos policiais faz é de que essa criatura caminhava sem tocar o chão e com uma das mãos ela segurava uma espécie de teclado. Então criou-se essa teoria, e até o próprio policial mesmo chega a especular isso, de que será que essa criatura não estaria em outro lugar e aquilo fosse só um holograma dela ali, entende? Não sei, uma tecnologia que a gente não domina. E faz muito sentido para mim, sabe? Mas tem outros relatos de criaturas, um revelado pela esposa de um dos policiais que já faleceu, que não está no relatório. E aí esse não dá para ser um holograma. Você percebe pela descrição de que é um ser luminoso. É como se a matéria daquele ser fosse luz e tinha uma luz vermelha no peito. Eles perseguiram essas criaturas por algum tempo, eles perderam noção de tempo, e quando eles estavam mais próximos dessas criaturas, eles desceram da viatura e ficaram paralisados, perderam o movimento do corpo. Eles não conseguiam levantar os braços até que essas criaturas sumissem no horizonte. Elas foram flutuando assim bem baixinho, eles descrevem um caminhar sem tocar o chão, mas em conversa com o policial ele fala que não tinha a troca de passos não, sabe? Era flutuando assim bem baixinho até sumir no horizonte. E quando isso aconteceu, eles voltaram retomaram o controle do corpo, mas eles sentiam o corpo muito quente e eles não conseguiam verbalizar. Voltaram em absoluto silêncio até chegar na delegacia, no quartel lá.
E aí são esses detalhes, essas coisinhas assim, que quando a pessoa assistir o documentário, eu tenho certeza que vai aguçar ainda mais sobre o caso Cláudio, sabe? Bom, a gente já consegue perceber que o caso ele é muito rico, ele tem muita coisa. E antes da gente entrar a fundo, né, pra valer, a gente já o pouco que o Lauro já contou aqui pra gente já deu pra sacar muita coisa. Já contou coisa que a gente não tem, né, no relatório, mas que bendito relatório é esse? O que é o tal do relatório? Então, para você ouvinte, o que eu e o Guto a gente pensou, uma coisa que a gente nunca, né, a gente já fez coisas semelhantes em outros episódios, mas nesse aqui específico, o que nós vamos fazer? Neste momento, nós vamos colocar para vocês o relatório da polícia, para vocês entenderem o que a gente está falando. Por quê? Muita gente que pode estar chegando não conhece o caso Cláudio. Então, 2 recomendações que a gente passa para vocês. Escutem o relatório que nós vamos transmitir agora e, fazendo até uma complementação, os 2 episódios do Hangar que a gente já citou aqui, eles são bem... eles ajudam bastante também no conteúdo. Então, e é uma época diferente. A gente, eu acho que faz uns 2 anos, né, Lauro, que você gravou esse episódio com o Hangar, né? Por aí. A produção do filme tem 3 anos, então por aí, uns 2 anos. Então são de 2 anos atrás e aí vocês vão ver o Lauro falando diferente. Então já tem coisa diferente que o Lauro tá trazendo pra gente aqui. A visão do Lauro já tá diferente daquela época. Então, nesse momento, eu vou colocar para vocês, a gente vai colocar para vocês a narração do relatório da polícia, tá? Na íntegra. E ele é comprido. São 4 páginas. Eles são 4 páginas de relatório. Então, se você não tiver a fim de ouvir, eu recomendo você ouvir. Você pode depois passar e voltar na nossa conversa, né? Mas, neste momento, nós vamos colocar para vocês o relatório dos policiais do que aconteceu em Cláudio em 19 de novembro de 2008. Polícia Militar de Minas Gerais, 7ª Região da Polícia Militar, 23º Batalhão, 7039º Companhia da PM de Cláudio. Relatório do número 122625-7, Tenente da PM Eisenhower Gerck, austríaco, ao Senhor Tenente Coronel da PM, Comandante do 23º BPM. Assunto: fenômeno observado no céu da cidade de Cláudio e perseguição a 2 seres estranhos vistos no canavial da cidade. Senhor Comandante, no dia 19 de novembro de 2008, por volta das 22 horas, a senhora Renata Veloso viu um objeto descer em alta velocidade do céu como se fosse um relâmpago. Eram momentos antes do jogo Brasil e Portugal, quando nos preparávamos para ver o jogo. A mesma me chamou e, dado a insistência, caminhei até a janela e vi um enorme objeto luminoso, hexágono, acompanhado de outros 2 menores esféricos que giravam sob sua órbita. Quando este se aproximou da igreja Nossa Senhora Aparecida, as luzes dos postes dos bairros do Bela Vista apagaram quadra a quadra. Um dos objetos menores era prateado e outro cor vermelho, do tipo ferro incandescente, mudava de cor. Após um tempo de observação das manobras do objeto, liguei ao telefone 190 e fui atendido pelo Cabo Barbosa, sendo que determinei que a viatura composta pelos militares Cabo Rabelo, Soldado Francisco e Soldado Balbino deslocassem ao local, Avenida Bela Vista, Valongo. Da janela de meu apartamento, comandei a ação dos militares, sendo que estes, ao verem o objeto, passaram a gritar em uma situação do tipo entusiasmo, desespero e surpresa. Os gritos do soldado Francisco superavam os demais, sendo ouvido: "Olha só, cabo! Olha só, cabo!" E o Cabo Rabelo
tentando acalmar. Os militares viram o objeto atravessar a MG 260 e ir em direção ao canavial e Carmo da Mata Oliveira. Não sei se é o mesmo objeto, mas quando este objeto retornou para a direção da igreja Nossa Senhora Aparecida, este passou a emitir luz forte. Ia a Itapecerica e voltava, parando e indo em direção a Oliveira, e voltava e parava de repente. Perdemos a noção do tempo. Ligamos à senhora Irma, que reside no 6º andar. Quando esta chegou à janela, viu a mesma coisa. Este objeto, após algum tempo, deslocou para cima até não mais ser visto. A senhora Irma também viu e me narrou o que viu, sendo a mesma coisa que este oficial, senhora Renata, Cabo Rabelo, soldado Francisco e soldado Balbino vimos. Nos dias 19 e 20 de novembro tivemos uma experiência, ao lado de vários outros militares e pessoas que encontramos e entrevistamos sobre luzes que voaram sobre a cidade e também sobre pequenos seres humanoides que foram perseguidos pela viatura Mitsubishi 13533 a cerca de 20 km por hora por entre as canas plantadas. Estes humanoides vistos pareciam deslizar por entre as canas. Em todas as ações deste oficial, diversos militares armados acompanharam os diversos momentos do fenômeno. Em um dos momentos, estávamos em 3 viaturas. Uma senhora do povoado de Formiguinha, ao abrir a porta de sua casa, teria visto pequenos seres em seu quintal e viu também um objeto cor ferro incandescente parado no ar atrás de eucaliptos a cerca de 800 metros, apontando a boina deste oficial como sendo a forma do objeto visto. Os objetos voavam a uma velocidade incalculável e paravam como se não existissem os limites da física, simplesmente paravam de repente. Os objetos faziam curvas em ângulos de 90 graus ou menos, deslocavam para frente e voltavam para trás. As luzes dos objetos apagavam de acordo com a proximidade com que estes pairavam no ar. O objeto apagou as luzes dos postes de diversas quadras dos bairros Bela Vista, Valongo, Crioulo Doido. Quando voavam a altíssima velocidade, as luzes dos postes piscavam, pipocavam. Voavam sem barulho, sem nenhum ruído. Movimentavam-se como relâmpago de cima para baixo até a copa das árvores, de lado para outro, paravam e ficavam estacionados. Triangulavam e voavam no céu juntos ao redor da cidade, nas montanhas. Apareciam em um ponto, desapareciam e apareciam em outro. Quando a viatura policial parava, faziam manobras aéreas e quando deslocávamos para um ponto de melhor observação, deslocavam acompanhando. Uma das esferas desceu até a copa de árvores e retornou como ping-pong. O mais intrigante, tentamos surpreender uma dessas luzes voadoras, que eram maiores que uma caminhonete, e fomos surpreendidos como se houvesse uma tripulação, como se algo nos visse de dentro das esferas cor prateada e às vezes cor de ferro em brasa. A maior de todas as experiências ocorreu na noite de 20 de novembro de 2008, quando, após 3 objetos desaparecerem a velocidade incrível, retornamos este oficial, Sargento William e Sargento Valdir, pelo canavial na região do povoado de São Bento. Vimos 2 seres luminosos, com cerca de 90 centímetros de altura, que deslizavam por entre as canas. Estávamos na caminhonete Mitsubishi, transitando em uma estrada vicinal, quando o sargento William viu algo no mato. Ele virou a viatura em direção aos seres luminosos. Quando aproximamos, cerca de 15 ou 20 metros, estes começaram a deslizar por entre as canas. Estávamos a cerca de 20 km por hora e estes continuavam à frente e à direita. Era perceptível que aquelas coisas andavam sem tocar o chão. Não vimos pés, nem dedos, mas percebemos braços, pernas e cabeça ovalar, e embora fossem luminosos, não iluminavam. Chegamos a uma lagoa e tivemos que parar. Demos ré no veículo militar e paramos em um ponto de comandamento. Ficamos a cerca de 100 metros de distância destes seres observados. Eles não apareciam na câmera. O lago, que estava refletindo a luz da lua, não aparecia no visor da câmera, embora estivessem à nossa frente. Os seres humanoides
eram muito brilhantes, não vimos olhos e não apareciam na máquina fotográfica. O sargento Valdir Araújo Silva tentou de tudo para fotografar aqueles seres, mas eles não apareciam. Mesmo com o zoom da lente, apareciam apenas os vagalumes. O lago era muito limpo, mas parecia fundo. Não conseguíamos raciocinar. Tivemos dor de cabeça, dor no corpo e medo. Levei à mão a minha arma, mas o braço estava muito pesado. O sargento William Alcione da Silva ficou vislumbrado com o que víamos e falava o tempo todo: "Olha lá, chefe! Olha lá, chefe!" Tanto este oficial quanto os 2 sargentos vimos as mesmas coisas e percebemos as mesmas coisas daquilo que estávamos observando. O que vimos parecia colocar ou retirar algo da terra, como se fossem cientistas. Pareciam controlar o que pensávamos, deixar o nosso corpo cansado e sem poder de pensar estrategicamente e taticamente. O sentimento é que ficamos em uma situação de não definir o que é realidade, o que é sonho e o que é pesadelo. E todos sentiram e viram a mesma coisa. Após esta experiência, todos nós estávamos com dor de cabeça, ansiedade e não conseguimos parar de pensar e comentar o que vimos. A vontade de beber água destacou, e o que parecia 40 minutos, na realidade, foram 2 ou 3 horas. Mesmo sem querer, as coisas vinham à mente, perturba bastante. Deslocamos na manhã de 21 de novembro de 2008 ao local onde vimos os seres, e nada havia no local. O lago havia sumido, tinham apenas as canas e um barranco. O local onde havíamos visto o lago era uma pastagem. Isto para surpresa deste oficial e demais militares que viram o lago e que nos impossibilitava de chegar até os seres humanoides. O que vimos era luminoso, sem olhos ou nariz. Não vimos dedos separados, apenas uma forma, percebi cotovelos. Basicamente era cabeça grande e lisa, corpo fino, 2 braços e pernas sem pés. Diversas pessoas relatam experiências vivenciadas idênticas à de nós militares, e vamos entrevistar essas pessoas. Algumas narram ar quente entrar em casa. As viaturas estão com problema elétrico. A Mitsubishi não pega direito. Os militares que viram e tiveram maior contato parecem angustiados. Estamos todos psicologicamente ou fisicamente diferentes, mais cansados, com sono. Há relatos de pessoas que se sentiram levitando. Realizarei por conta própria um estudo sobre o fato. O cabo Rabelo relatou e apresentou fotos que conseguiu realizar em seus avistamentos, com a sua câmera. Foi confeccionado BOs sobre o fato inicial, que se encontra em arquivo nesta fração policial militar. Cláudio, 8 de dezembro de 2008. Eisenhower Gerck austríaco, primeiro-tenente da PM, comandante do 3º pelotão da PM. Testemunhas: Senhora Renata Veloso, Sargento Valdir Araújo Silva, Sargento William Alcione Alves da Silva, Cabo Hamilton Rabelo, Cabo Círio Barbosa, Soldado Everton Francisco, Soldado Balbino, Senhora Irma de Fátima, Senhora Suziane, Senhor Irley Geraldo. Antes de comentar essa questão do relatório, né, o Lauro trouxe aí essa questão de que aqueles avistamentos lá, algumas pessoas envolvidas, até os próprios policiais, citaram a possibilidade de holograma, né? E essa questão de holografia é algo que vem sendo citado pelos denunciantes que estão mais em evidência lá nos Estados Unidos, o David Grush,
nos podcasts dele do Joe Rogan e até mesmo na própria audiência que ele prestou no Congresso americano, onde ele prestou depoimento sobre juramento. Uma das hipóteses que eles consideram é a questão holográfica, né? Só que é uma holografia, até o Carlos Machado também no primeiro episódio comentou sobre isso também com a gente, sobre holograma, que não é esse holograma chapado tipo que a gente tem, assim, é um holograma mais... É sólido, né? Ele é 3D. Mais sólido, 3D. Nesse segundo episódio que a gente gravou com o Machado, né, quando a gente estava conversando com ele, qual que é tanto a diferença entre a gente falar em algo que é projetado e um holograma? O Machado, quando conversou com a gente, ele estava falando, né, olha, de repente, isso que as pessoas estão vendo aqui não é 100% do objeto. Aquilo está em outro lugar, está sendo projetado aqui, só que não quer dizer que isso não exista aqui. Ele é sólido, ele cai, ele quebra, você pode pegar ele, só que... Então, quando a gente fala de holograma, quando a gente fala de... Eu acho que isso é uma questão tão difícil para a gente entender que a gente fica tentando juntar, caçar a palavra que traduz esse conceito que a gente não entende ainda. Igual quando você vai ver aqueles textos antigos lá, de Enoque, aquelas coisas lá que os caras usavam descrições como carruagens de fogo no céu. O único veículo que aquelas pessoas tinham, assim, que elas sabiam comparar com alguma coisa, era uma carruagem. Então, bom, se aquele negócio está transportando alguém, deve ser uma carruagem de fogo, porque tem luz. Então, quando a gente fala holograma, né, ou uma projeção, talvez a gente está dando nomes diferentes para a mesma coisa, né? Agora, sobre o relatório, eu já tinha lido esse relatório, né, antes, e eu reli para gravar o programa, e eu queria ver se o Lauro, até o Lauro como ator, né, o ator é uma pessoa que o ator ele tem uma facilidade para entrar em contato com a emoção é a matéria-prima do trabalho dele, né, e com a emoção do outro, né, e mais difícil ainda, de um outro que não existe. Eu queria ver até a impressão que o Lauro tem, se é a mesma que eu tenho ao ler esse relatório, porque à medida que você vai lendo, eu sou escritor também, então eu reparo isso na escrita, mas à medida que você vai lendo, parece que você esquece que você está lendo um relatório de polícia, porque da maneira como o tenente Eisenhower está escrevendo aquele relatório, dá quase para sentir na mão que ele tá meio emocionado falando aqui. Não é um relatório simplesmente técnico e racional. Dá para sentir que tem meio que um turbilhão e ele tá tentando concatenar aquelas ideias, porque em determinados momentos ele fala ele começa a descrever as ações ali, né? Aí ele descreve ali no começo coisas que aconteceram no dia 19, no dia 20, aí ele volta pro dia 19, aí ele volta pro dia 20 lá na frente. Tem hora que até lendo o relatório você tem... não, peraí, isso que ele falou lá em cima tá acontecendo agora aqui. E dá pra sentir que, assim, não foi fácil para ele escrever aquilo. E você vê que a própria escrita do relatório tem hora que parece uma escrita meio que quase de um romance, quase um escritor narrando, e eu não falo isso no sentido de ficção, eu falo no sentido que o que você lê aquilo parece que é um escritor tentando narrar uma história mesmo, que não é um policial escrevendo um relatório técnico, um relatório que vai ser apresentado para o superior dele e tal, não, parece que o tenente ali, quando ele escreveu, tem emoção naquilo lá, e a história é tão absurda, as coisas que acontecem no caso são... eu realmente, eu leio... Por isso que, pra mim, assim, porque o caso, ele tem tudo... Assim, é como se ele fosse um combo da ufologia, né? O que é ufologia? Ufologia tem avistamento, então esse aí não apenas tem avistamento, ele tem avistamento coletivo. São 11 testemunhas oficiais no relatório, porque como o Lauro já falou, tem mais, né? Então ele tem avistamento, tem perseguição, tem efeitos nas pessoas. Então eu queria saber
do Lauro se ele tem essa impressão também ao ler esse relatório. Tem. E, inclusive, fazendo uso da sua análise, por ser ator, eu consigo interpretar, sabe, a situação. Uhum. Por vezes as pessoas confundem interpretar com encenar, né? Às vezes um ator pode encenar sem ter interpretado, né? Porque a gente precisa, para entender por que aquele personagem se comporta daquela maneira, eu preciso analisar as circunstâncias. E o fato de ser claudiense me dá uma possibilidade de estudo do caso ainda maior, porque eu conheço esses personagens. Eu sei como eles agem no dia a dia, eu sei como eles se comportam com as pessoas, eu sei qual é a postura deles diante da sociedade, qual é a imagem que eles vendem. E todas essas características me fazem uma leitura especial. E sem falsa modéstia nenhuma, não tem ninguém melhor do que um claudiense para contar essa história. Sim. Porque, por exemplo, várias vezes o Sérgio Sacani gosta de, quando ele toca no assunto de ufologia, ele sempre tenta desmerecer os relatos. Sim. Porque ele fala que relato não serve como embasamento e tudo mais, exceto um caso que ele adora contar. Então, é porque quando ele fala assim, é como se ele dissesse, olha, os outros casos não valem. Eu não vi, eu não experienciei, mas o caso que ele fala, que ele arrepia até hoje, ele estava lá, ele viveu aquela experiência. Então, ele enxerga aquele evento de uma outra maneira. Com isso, vamos entender o que passa na cabeça de um capitão da Polícia Militar ao perceber luzes diferentes por diversas noites, com movimentos que não são explicáveis, e são luzes grandes, luzes do tamanho de um micro-ônibus. Não estamos falando de pontinhos de luz. Também, né, quando tem relatos com que eles estavam uma distância um pouco maior, que essas bolas de luz se entrelaçavam e tudo mais. Mas eu estou falando dos casos maiores, que foi o avistamento da nave em cima da igreja, eu estou falando da perseguição às criaturas. O que passa na cabeça de um capitão da Polícia Militar? Sabendo que ele está numa ocorrência, que a obrigação, o dever dele é registrar essa ocorrência. Mas o que ele vivenciou ali é uma coisa absurda, é extraordinário. Ele tem que parar para pensar se vale a pena ele colocar isso no papel, porque ele não tem como provar tudo. Ele tem 3 fotografias, ele tem o depoimento dos outros policiais, a palavra do policial militar, ela tem fé pública. Mas vamos analisar o capitão enquanto ser humano. O que deve ter passado na cabeça dele, pensando, eu conto ou eu não conto? Eu registro ou eu não registro? Porque a partir do momento que ele registrar isso no papel, ele tem que lidar com as consequências disso. E um policial que quer seguir carreira, como ele queria, hoje ele está com uma patente, ele está quase no teto, me perco nas patentes, mas ele está um grau abaixo lá de chegar no teto da Polícia Militar. Não entendo muito bem, como vocês percebem. E aí ele consegue, ele almejando seguir carreira na Polícia Militar, ele vai colocar o nome, a credibilidade dele em xeque com uma mentira lavada dessa? Não vai, sabe? Quem não conhece o capitão pode pensar assim, é um fanfarrão, é um contador de histórias. Não é. É um cara muito sério, de um trabalho muito sério feito nessa época aqui na cidade, em que ele tinha um respeito na cidade, sabe? As pessoas respeitavam o trabalho daquele policial. Não faz o menor sentido ele criar uma história dessa, combinar com os outros policiais, com outros moradores e registrar isso em documento. Ou distorcer o que todo mundo fez e os 7 policiais assinarem junto com os 4 civis. Não entra na minha cabeça. Agora, se você imaginar que ele, decidindo preencher os relatórios, os documentos, o que passou na cabeça dele nesse aspecto de como que eu vou chamar isso, que nome eu vou dar para isso, o que é que eu vi, porque ele não tem referência. Se a gente for analisar ali em 2008, uma pessoa que não consome ufologia, o que eles avistaram estava longe de ser ET. Inclusive não foi uma coisa que foi assim de imediato. Sabe, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Para muita gente isso é a mãe do ouro. Sim. Essas bolas que ficavam ali na região é a mãe do ouro. E talvez seja. Ainda mais aquele avistamento ali em cima da igreja, para ser tomado com um aspecto religioso, era mais fácil, né? Exatamente.
E pela cor também, porque na igreja eram 2 objetos, um menor tinha cor de fogo. Uma curiosidade também em relação a isso é a cor. Quando ele estava se movimentando, ele ficava com a cor avermelhada, e quando ele estava parado, ele ficava alternando de cor. E o que são essas duas questões assim que acaba passando despercebido no caso Cláudio. É como se fosse um caso específico de uma noite, não foi. Foram cerca de 30 dias de avistamentos, e de que tenha sido apenas um objeto. Não foi, eram 2 objetos. Tanto no caso do Cabo Rabelo, quanto no caso do relatório da esposa do capitão, que foi o primeiro avistamento que o relatório registra. Eram 2 objetos e eram 2 criaturas. Sempre os relatos assim, 2 objetos, 2 criaturas. Essa das criaturas luminosas, só complementando o que você falou sobre o holograma, é muito próximo do que os policiais descrevem. Inclusive, uma das referências que ele usa é o Gasparzinho, que ele fala que você vê que tem uma textura ali, mas você consegue ver através dele. Mas ele não tinha o formato do Gasparzinho, não. Era um formato humanoide mesmo. 2 braços, 2 pernas, tronco, pescoço, cabeça, mas com esse aspecto translúcido. Enfim, eu vou desmembrando o caso aqui e a gente vai embora. São muitas coisas, acabo me perdendo. Ô, Lauro, deixa eu ver um negócio aqui. Das testemunhas, além dos policiais, a gente, num primeiro momento, a gente tem 11 testemunhas oficiais, né? 7 militares e 4 civis, sendo que são 11 homens e 3 mulheres. É isso? Sim. Teve mais alguma que surgiu depois, durante as suas pesquisas, de um tempo pra cá? Mais alguém? Porque assim, aí a gente começa a fazer o paralelo igual ao caso Varginha, que até hoje aparecem umas testemunhas contando alguma coisa e tal. Aconteceu coisa assim, cara? De tipo, pessoa que não tava na história, de repente ela apareceu, eu tenho um negócio pra contar. Por exemplo, essa que você disse do Edson, né, que a pessoa mandou pra ele, falou que viu alguma coisa também e tal, ela seria mais uma testemunha do caso Cláudio. Tem, o tempo todo surge. O tempo todo. Eu tô no Taberna, né, que é o meu bar, e aí de repente chega alguém e fala, eu ouvi seu podcast e tal, depois eu tenho que te contar como é que foi naquela noite, me dá um relato. É muita gente. Não é um caso isolado, não, sabe? Porque esse avistamento em cima da igreja Nossa Senhora Aparecida é muito grande. Imagina um micro-ônibus em cima de uma igreja. E além dele, tinha outras 2 luzes menores em volta, não tinha? Isso, exatamente. E imagina isso nos dias atuais. Pararia o mundo, todos os celulares e tudo mais. Mas naquela época, em 2008, não era assim. E nós estamos falando de uma cidade, Cláudio, hoje tem a estimativa de 30 mil habitantes. Em 2008, eu imagino que tivesse uns 25 mil por aí. Com a tecnologia daquela época, 10 horas da noite, meu amigo, não tinha ninguém na rua, sabe? A novela das 8 começou, todo mundo estava em casa, recolhido já para jantar, dormir. A cultura da cidade era essa. Então, mesmo tendo sido num horário tarde, né, que ele relata o primeiro avistamento da esposa no relatório, ele fala que foi depois da novela, acho que foi no início do jogo do Brasil. Então, naquele contexto cultural daquela época, poucas pessoas na rua, com pouca tecnologia disponível para registrar aquilo, esse fenômeno. Então, nós temos muitos relatos. E o que salva esses relatos são os registros da Polícia Militar, porque se fossem só os relatos, a gente ficaria um pouco vago, né? Viraria um caso Varginha, que seria um episódio baseado em relatos, puramente em relatos. Então, ter os documentos da Polícia Militar traz muita credibilidade para os relatos dessas pessoas. Mas, é claro que a gente precisa ter um cuidado, porque como o caso vem ganhando repercussão, eu acho que, se eu não estiver errado, esta é a minha 10ª participação em podcast. Mais as entrevistas que eu fiz, tive um episódio na Globo Minas exclusivo sobre a produção do filme, né? As outras participações em canais e tudo mais. É natural que apareçam pessoas querendo aparecer, sabe? E já aconteceu algumas vezes. Eu tive um episódio, eu preciso te contar. E aí você vai filtrando, né? Assim, você tem que considerar todos os relatos, mas quando você vai analisando ali, vai filtrando, vai fazendo o garimpo,
você percebe que tem o lado positivo do caso repercutir, mas a parte negativa é que dá uma sujada na água, sabe? Então a gente precisa Gera ruído, né? aguçar um pouco mais o garimpo. Gera ruído. Então, assim, aparecem, né, te respondendo, aparecem pessoas, novos personagens da época, mas aparecem novas pessoas que querem se aproveitar também da situação. Então, um trabalho que nós temos com o documentário é esse, de tentar separar essas pessoas. Por isso, eu tenho o auxílio do Edson, né, o ufólogo, para me auxiliar nessa parte, e tem um historiador também, que vai fazendo essas pesquisas. Porque se você assistir ouvir as primeiras entrevistas, as primeiras participações em podcast, tem informações que foram dadas lá que não são mais verdadeiras, entendeu? Que naquele momento era o que a gente tinha e a gente vai pesquisando, vai conhecendo e você tem que soltar. Não adianta ficar preso naquela ideia de eu queria que fosse assim, a história seria mais legal. Não é. Então, nem tudo que reluz é ouro, nem toda luzinha no céu é OVNI também, né? Então a gente precisa ter essa maturidade e desapegar disso, porque senão a gente barateia demais a conversa. Como que ficou o turismo na cidade, Lauro? Aconteceu igual Varginha ou não? Não, porque eu não tive apoio da prefeitura. Eu não tenho apoio da prefeitura aqui, já busquei apoio algumas vezes, tanto apoio financeiro quanto apoio de mídia mesmo, né? Apoio cultural. Cara, com todas essas participações que eu tive, a prefeitura nunca postou nada. Nada. Nem quando saiu na Globo Minas a prefeitura postou. Por que você acha isso? Não sei. Tudo que eu disser aqui, vindo de mim, vai ser especulativo, né? Porque eu estou inserido na situação, mas é claro, é nítido para todas as pessoas que a prefeitura tem um bloqueio com esse assunto. Porque, como assim, uma coisa que traz visibilidade para a sua cidade, que pode trazer dinheiro para a sua cidade através do turismo, você não quer falar? Está escondendo o quê? Por que está escondendo esse caso? Eu não sei. Sabe, eu não sei se é pessoal comigo ou se é com o caso Cláudio, que não querem que a cidade tenha essa imagem voltada para a ufologia, não sei. O fato é que eles não apoiam. Mas entre a população, o caso é vivo ainda. Eu lembro que eu perguntei para o professor Daniel Rebisco, quando a gente fez o programa com ele sobre a Operação Prato, se na região lá de Colares, se o assunto Operação Prato, chupa-chupa, fazia parte da realidade das pessoas, se aquilo foi inserido na tradição local, né? E ele falou que não, que aquilo virou um assunto que foi ficando com os mais velhos e foi se perdendo. E eu queria saber de você se, apesar dessa postura do poder público de ignorar a existência do assunto, se a população, por outro lado, mantém a memória dele viva, o interesse, ou se morreu o assunto? Não, o assunto estava morrendo, tanto na perspectiva folclórica sobre a lenda da Serra do Orofala, quanto da abordagem ufológica do caso Cláudio. Por isso que eu digo hoje que o documentário Serra do Orofala é um documentário que fala sobre uma região onde esses fenômenos acontecem, e eu apresento esses fenômenos para essas pessoas através dos relatos das pessoas que experienciaram esses eventos. Então, não é um filme sobre o caso Cláudio, sim, ou sobre a Mãe do Ouro, é um filme sobre a Serra do Orofala, que é uma região onde acontecem esses eventos. A gente tem possibilidade de depois aprofundar nesses casos, né? E dá para fazer uma série. Inclusive, eu tenho material para fazer uma série. Não tenho recurso financeiro para isso ainda, mas material gravado a gente tem muita coisa que daria para ser utilizado. Alô, History Channel. Mas é uma... Olha nós aí. Mas tem essa questão com as pessoas de que a história estava morrendo. Porque quando o caso Cláudio aconteceu, estourou. Só se falava nisso. E... Inclusive, eu tinha várias histórias de que os policiais choraram, que teve um policial que chorou igual criança, que não sei o que e tudo mais. E aí, passado um tempo, um amigo chegou e falou, cara, um amigo que não acredita em ufologia,
falou pra mim, eu tava no trabalho, tava fechando, acho que ele tinha uma lan house, não sei, uma loja de computadores. Ele falou, eu tava fechando lá, que a gente ficou lá bebendo, e aí a gente tava fechando a porta, a polícia parou, a gente achou que era porque a gente tava bebendo lá. Eles perguntaram se a gente viu alguma coisa, e no banco de trás tinha um policial chorando. E aí, quando ele falou isso, eu lembrei na hora que o assunto na cidade é de que um dos policiais tinha chorado igual criança. Mas ele me contou assim, desdenhando, porque ele não acredita. Ele não acredita em vida extraterrestre, em nada. Inclusive, ele debocha disso. Então, quando ele me contou, teve mais valor ainda, vindo de quem veio, sabe? Porque ele não teria outro interesse a não ser denegrir a imagem da ufologia. E ele fez o contrário. Ele deu um relato ali que corroborou muito com o assunto que tinha na cidade. E nos relatórios, esse descontrole emocional também é relatado, né? Que os policiais ficaram emocionalmente abalados. Então, esses relatos continuavam entre a população, a história continuava viva, mas ninguém falava sobre isso. Não era discutido, não existia uma reflexão sobre o que era. É um episódio que aconteceu. É quase como se tivesse virado uma lenda, né? Estava virando. E aí eu não queria que isso acontecesse. Porque nós temos a lenda do Ouro Fala, né, que tem algumas versões, e o caso Cláudio estava caminhando para o mesmo lugar. Só que, ao contrário da lenda da Serra do Ouro Fala, o caso Cláudio nós temos a documentação. Eu quero chegar em alguma documentação sobre esse ouro que foi escondido lá na Serra. Em algum momento teve ouro escondido lá. Eu quero chegar mais próximo de alguma evidência física, como eu tenho do caso Cláudio, para comprovar que a Serra é um lugar especial, sem sombra de dúvidas, sabe? E para não deixar essa história morrer. Na verdade, assim, com essas entrevistas, com esse trabalho que eu tenho feito ao longo dos 3 anos, essa história não morre mais. Nem o caso Cláudio, nem a Serra do Ouro Fala. Então, o trabalho partiu com esse intuito mesmo, sabe? De não deixar morrer, porque isso estava se perdendo entre as pessoas. Principalmente, eu gravei um senhor de 102 anos. Ele já conhecia a lenda da Serra do Ouro Fala desde criança. Então você vê que isso é uma coisa que está em Cláudio há muito tempo. Teve um episódio que a gente estava comentando, acho que foi com o Jackson, né, Guto, que a gente comentou sobre os casos, os possíveis sítios de... Os hotspots. Hotspots no Brasil. E a gente chegou a citar Criciúma. A gente chegou a falar de Criciúma, que pode ter sido pode ser um hotspot, porque a gente vem sabendo de algumas coisas que vem acontecendo lá. E talvez Cláudio, né, a Serra do Ouro Fala, ela seja um hotspot. E ela entraria em um desses casos. Em um dos relatórios que a gente trouxe aqui, o CONABLU, que é um projeto que ele foi desmembrado após a finalização do ATIP. Quando o ATIP ele foi finalizado, veio à tona de que um outro projeto ia acontecer, que seria o CONABLU. Nós fizemos um episódio sobre o CONABLU, lendo o que seria o programa do CONABLU. E no meio desse programa tinha um item falando sobre o estudo de possíveis outros sítios que tivessem a mesma característica do que o Rancho Skinwalker. Obviamente, todos eles sendo falados na região dos Estados Unidos. Só que a gente chegou a especular aqui que no Brasil a gente provavelmente também tem sítios igual ao Rancho Skinwalker. E eu acho que, trazendo de todos esses relatos, esse caso mais forte, que é né? Eu acho que o que você disse também fica muito legal, né? Que é a onda Cláudio, pois são vários casos que aconteceram. Eu acho que já é o suficiente para a gente ter uma atenção e ir atrás, né? O pessoal já presta atenção, por exemplo, na Serra da Beleza, que é um hotspot brasileiro. E eu acho que na Serra, até fazendo uma pergunta para você, existem outros casos com uma relevância interessante aí nessa região? Alguns casos que você pode falar, tem um caso de criatura que apareceu que não tem nada a ver com o caso Cláudio, que sejam depoimentos, que sejam histórias, aparição de criatura, aparição de objeto,
sumir coisa, sumir pessoa, enfim, tem essas coisas aí? Tem sim. Inclusive na pesquisa para o documentário, uma senhora contou de uma criaturinha que ela via quando criança. Ela descreve o ET de Varginha, hoje, o ET hoje que a gente tem do ET de Varginha. Não o ET de Varginha do Cacete Planeta, né? O ET verde, aquela coisa, não. O ET marrom dos olhos vermelhos, aquela criatura esmirrada. Esmirrada é bem mineiro, né? Mas aquela criatura miúda. Essa é bem mineira mesmo. Tradução esmirrada para o português brasileiro. O que seria esmirrada? Miúda, pequena, né? E aí ela faz a mesma descrição, na maior inocência. Ela descrevendo a mãe do ouro também é muito legal, sabe? Ela conta como se fosse uma coisa super normal. Ela ia acompanhando a gente assim à noite, quando a gente ia caminhando. E ela fala de uma forma que a mãe do ouro interagia com elas, quase como se fosse um animal mesmo, sabe? De às vezes se esconder, de às vezes ir na frente e voltar, de subir, descer. É muito curioso. Mas eu queria te responder uma pergunta que você fez antes. É porque você perguntou sobre a criatura, né? Aí teve essa mulher, essa senhora, e teve um que eu acho que eu contei ele no Hangar 18, que é de um promotor de justiça que me procurou para me contar esse episódio que aconteceu na década de 80, que ele viu uma criatura. Ele tinha ido pescar com um primo, e aí ele voltando, foi pular a cerca, jogou a vara de pescar assim, a vara caiu num barranco. E quando ele desceu para pegar a vara, ele viu essa criatura. É a descrição de um Grey mesmo. Aquela pele cinza, olhos pretos grandes, cabeça grande. A boca era só um corte, o nariz 2 furinhos, sem orelha. E aí quando ele olhou aquela criatura, ela levantou a mão assim, acenando para ele, e ele viu que tinha só 3 dedos. E aí ele saiu correndo, porque na cabeça dele ou era uma criança doente, ou era o capeta. E ele falou que para ele aquela não era referência de ET. Para ele. Ele inclusive falou que naquela época o único ET que ele achava que existia eram os marcianos, o desenho, que era o capacete verdinho, anteninha. E até hoje, assim, cara, eu fico tentando, né, mais uma vez usando o exercício do ator, me colocar numa situação dessa de ficar cara a cara com uma criatura, deve ser assustador. Por mais que a gente pesquise, por mais que a gente tenha vontade do contato, deve ser assustador você ficar de frente ali, sabe? Igual ele fala que ficou uns 6 metros da criatura. Nossa! Eu não sei se eu conseguiria correr, sabe? Acho que ali a perna amolece e sei lá, ia desmaiar. Mas ele fala que voltou correndo e quando ele chegou em casa, ele foi ridicularizado. Ele, né, no sítio lá que ele tava, porque ele não é de lá, ele é de Belo Horizonte. E aí quando ele chegou, eles se ridicularizaram e tal, não acreditaram na história e falaram que ele demorou muito. Mas ele falou que não demorou, que ele foi correndo. E esse caminho todo, assim, caminhando era coisa de 10 minutos. Então ele foi correndo e ele chegou antes. Ele não poderia ter demorado. Então tem essa curiosidade desse caso. Que, inclusive, é um caso assim, interessantíssimo, porque depois ele volta para Belo Horizonte, e aí um dia, passado uns dias desse episódio, né, que foi no final de semana, um homem estava sentado na praça, um homem todo de preto, de terno preto, de chapéu preto, e o cara não tinha pelos no corpo. Chamou ele pelo nome e pediu para ele sentar do lado dele. Ele sentou e falou: você é o fulano de tal, esse final de semana você estava em Cláudio, e você viu isso, você viu aquilo. Aí ele falou que ficou assustado, levantou, saiu correndo e foi para casa. Contou para a mãe mais uma vez não acreditou no que ele tinha falado sobre esse homem e tudo mais. Falou que ele estava imaginando as coisas, porque ele ficou traumatizado com a coisa que ele imaginou lá na roça e tal. Passados uns dias, ele foi sair de casa. Esse mesmo cara estava parado dentro de um carro na porta da casa dele, com um terno, gravata, chapéu, sem pelos no corpo. E aí ele foi e chamou a mãe. A mãe viu o homem lá e aí ela acreditou em tudo que o filho tinha falado. Porque ela viu o homem dentro do carro do jeito que ele tinha descrito antes. O homem era muito alto, sem cabelo, a pele parecia de cera. E aí a mãe proibiu ele de tocar no assunto. Ele nunca mais pôde tocar no assunto. Tanto que quando ele foi falar comigo, foi uma cerimônia, assim. Uma amiga dele entrou em contato primeiro, porque ele não podia se expor, porque ele é promotor e ele não queria ser ridicularizado. Enfim, é um cara que não tem interesse nenhum em aparecer, não tem interesse nenhum em contar essa história para outras pessoas. Mas ele falou: cara,
por ser em cloud, eu acho que você tinha que saber disso. E aí já tentei fazer ele gravar essa história, ele aparecer, mas ele não quer. Então tem muitos casos, além do caso cloud, que são interessantíssimos, mas tem esse problema, né, que as pessoas têm medo de falar, têm medo de serem ridicularizadas. Nós temos aqui um relato de um empresário também, um grande empresário que estava vindo da Argentina, num avião particular, e eles avistaram 2 caças perseguindo uma nave. E ele fala que eram 2 pratos colados, assim, bem no disco voador tradicional. Uhum. E os caças deram ordem para o avião mudar a rota. E o piloto alertou a ele e falou, olha, não, eu quero ver, continua. E o piloto falou que não podia, que isso era não estava nem em cogitação, ele estava só comunicando que ele ia mudar de rota porque estava ali, mas ele garante que ele viu o prato ali sendo escoltado por 2 caças. Talvez ele esteja tirando sarro da minha cara contando isso. Claro que essa possibilidade existe, mas quem sou eu para esse cara, sabe? Sim. É um cara que ele quer me impressionar porque um cara extremamente bem sucedido, tem a vida que ele dele quer ganhar com isso, toda né? feita, ele tem a perder. Exato. Ele tem a perder. Esses relatos são muitos, mas é o que eu disse, assim, as pessoas não têm interesse algum em divulgar. Mas ainda bem que nós temos o documento da Polícia Militar, que é uma forte comprovação desses muitos casos que não aparecem ainda na mídia, vindos da Kid Cloud. A parte mais impressionante desse documento para mim é quando os policiais, no caso ali tá você pode refrescar minha memória, o encontro no lago. Tava Eisenhower, o sargento William e o sargento Valdir. Valdir, isso, eles estavam em Tenente trem. William e sargento Valdir. O sargento Valdir faleceu com uma picada de cascavel, mas eu gravei a esposa dele. E a esposa dele descreve as criaturas com outro tamanho. No relatório falam criaturas, né, pequenas. 90 centímetros. Isso. O policial também confirmou esse tamanho, mas ela disse que em um dos episódios essas criaturas tinham 2 metros de altura. Olha eram lá. muito altas e tinham uma luz vermelha no peito. Então, mas também criaturas luminosas, né? Que não foi ela quem experienciou, sabe? Foi o marido. E ela fala que não foi um episódio que por várias vezes ele estava em casa de folga, ligavam para ele pegava as coisas e aí ela, o que foi que aconteceu? Ele falou, ET. Pegava a câmera dele e ia também. Então, assim, saía para acompanhar esses eventos de ET, né, como ele dizia, por várias vezes, por vários dias, por várias noites. Inclusive, ele tentou filmar as criaturas e elas não apareciam na câmera. E parece, se não me engano, foi a esposa dele que falou, um dos policiais, não me recordo agora, que essa câmera queimou. Ele não conseguiu gravar mais com ela depois desse episódio. Então parece que de alguma forma essas criaturas interagiram, né, com essa tecnologia dele. Esse encontro no lago, isso aí me chama... É a parte que eu acho a mais... Porque a história vai progredindo, né, de um grupo de pessoas, incluindo militares, avistaram luzes no céu, perseguiram criaturas no meio do canavial, criaturas que eram luminosas, mas que não iluminavam o redor. A questão vai num crescendo que, quando chega nesse encontro no lago, pra mim parece o clímax de um episódio do Além da Imaginação. Porque ali, né, tem aquele momento que eles falam, olha, que eles se viram na margem de um lago, que a água era clara, né, parece, eu não tô enganado, mas parecia muito profundo. Isso. E que as criaturas estavam do outro lado. Eles descreveram um monte de várias sensações, né, naquele momento, né? Então, dor de cabeça, ansiedade, angústia, cansaço físico, dificuldade de raciocinar, pensamento estratégico. E depois, assim, tem no relatório, a descrição dele, isso eu achei muito interessante, porque ele vem de uma forma um tanto quanto caótica ali, né? Porque eu imagino como devia estar a cabeça dele para contar essa história. Porque o relatório foi preenchido poucos dias depois dos fatos terem acontecido. Das criaturas, né? Então, ele vem descrevendo tudo ali, tentando
criar, de certa forma, alguma cronologia, mas tem um corte dali para depois. Ele não fala como eles saíram do lago, pelo menos no relatório, né? Ele fala que eles estavam no relatório, aí o que eles falam depois é que assim, 40 minutos, na verdade foram 3 horas. Então, além de tudo isso, teve um lapso temporal e o relatório pula pro dia seguinte já, onde ele fala que eles voltaram pro local para examinar aquele local e aí não tinha lago, não tinha nada, eu não lembro o que ele diz ali, se era um passo, ou se simplesmente era um gramado, né? Não tinha lago nenhum. É um passo. Então, isso aí me lembra, tem alguns casos, eu nunca tinha atinado para isso, já tinha lido o relatório antes, mas eu ficava tão impressionado com a descrição tal, que não tinha parado para analisar dessa forma que, para mim, me parece que nesse momento eles já tinham sido abduzidos. Porque se você lembrar, tem alguns casos e algumas descrições desses objetos. Acho que no caso da floresta de Rendlesham, por exemplo, que eles falam que o objeto ele tinha um tamanho por fora, mas por dentro ele parecia muito maior. E quando chega nessa etapa que ele fala que eles chegaram num local onde a câmera não funcionava, sendo que eles conseguiram fotografar objetos antes, né? Tanto é que tem fotos. Mas ali nesse momento, assim, câmeras não funcionaram. Eles tiveram uma série de reações físicas, emocionais e mentais. E eles estavam em frente a uma coisa que depois eles viram que não existia ali, aquele lago, e que depois disso, enquanto eles estavam ali, a situação para eles levou 40 minutos, mas na verdade teria durado 3 horas, que é o que consta ali no relatório, ou seja, um lapso temporal, né, o famoso missing time. A impressão que me dá é que nesse momento talvez eles tivessem sido abduzidos. Eles estavam, talvez não, porque eles falam, né, de confusão mental, não sabiam o que era realidade, sonho ou pesadelo, os caras estavam perdidaço ali. Me veio à mente a hipótese de que nesse momento eles não estivessem lá, tivessem sido abduzidos, uma possibilidade. É uma situação delicada, porque é o que eu falei, a gente tentar imaginar e se colocar no lugar deles. Eu tive uma experiência que se assemelha ao do Sargento Valdir. Eu vi uma luz. Eu contei esse episódio no canal do Edson, antes de aparecer o OVNI Água Viva. Aquele aspecto do OVNI Água Viva, eu vi aquilo vindo nessa direção, como se fosse uma sacola de plástico dentro d'água. Você vê que tem alguma coisa se movimentando, mas você não vê o que é exatamente. Você vê que tem alguma coisa deformando ali, tipo a capa de invisibilidade do Harry Potter, outro exemplo que eu usei. E aí eu vi aquele objeto vindo e chamei minha esposa para ver, de madrugada. Quando ela chegou, já estava no finalzinho assim do nosso ângulo, passando da janela. Passado alguns segundos, eu continuei olhando o céu e tentando entender o que era aquilo que eu tinha visto, porque tinha alguma coisa se movimentando, mas eu não conseguia ver o que era. Só via aquela deformação, assim, sabe? É isso, assim, como se fosse aquele OVNI Água Viva. Mas quando eu contei, eu não tinha essa referência desse vídeo. Passado alguns segundos, essa luz, essa coisa voltou, mas dessa vez tinha uma luz acesa dentro. Era uma luz, um azul esverdeado, sabe, assim, que ficava dentro e você via aquela coisa se movendo, assim como um movimento de barata tonta, que ela não tem uma direção certa. E a minha esposa viu isso também, acompanhou. Ela falou, filma. Eu tirei o celular para filmar, não aparece na câmera do celular. E aí, assim, com 6 segundos de vídeo, eu vi que não estava aparecendo, desliguei e fiquei observando. Aquela luz ficou um tempo, assim, numa espécie de uma névoa que estava, assim, em cima do prédio. Um prédio de 4 andares, um prédio baixo. 4, 5 andares, 5 andares. E aí essa luz saiu e sumiu, sabe? Ela saiu numa velocidade absurda, assim, pro lado, e eu perdi de vista, que eu tava da janela. Nessa situação eu consigo me colocar na situação desses policiais, porque eu não consegui registrar, mas ao mesmo tempo é uma coisa absurda que eu vi. Não era um drone, não tinha barulho, a velocidade é muito
por exemplo, poderia ser um drone FPV, mas o drone FPV ele tem um barulho muito característico. Não tinha som, era maior do que um drone FPV, sabe? Assim, tem drones maiores e tudo mais, mas ele não tinha formato, ele não tinha som, a velocidade era incrível, do jeito que ele saiu e voltou, e estava perto. Se fosse drone eu teria ouvido, estava perto. Eu moro num prédio, eu tenho um lote, 2, 3, então era uma distância curta, daria para ouvir. E aí quando você se coloca nessa situação, você pensa, eu vou contar para quem? Como que eu vou contar isso? Então, um policial na situação desses, com essa confusão mental, eu acho que ela pode ser proveniente de uma abdução, mas eu acredito que a própria situação conduz o ser humano para essa exaustão mental, porque ele está experienciando ali uma situação que ele não tem como comprovar depois. E ao mesmo tempo é uma coisa absurda, extraordinária, que vai ficar ali. Eu acho que é uma mistura de emoções tão grande que talvez também traga esse efeito sem precisar de uma abdução, sabe? Não que eu não acredite que tenha acontecido a abdução, não é isso. Mas é que eu acho que é uma coisa tão espetacular que essas pessoas viveram que justifica essa confusão mental ali naquele momento, sabe? E considerando que talvez essa confusão mental seja proposital das criaturas, né? Porque não existia lago e eles estavam vendo o lago ali. Isso agrava ainda mais a situação, né? Porque se foi alguma espécie de um contato telepático que induziu eles a enxergarem esse lago e depois eles voltarem e ver que não tem lago, é uma coisa absurda mesmo de se pensar, né? Eles citam no documento ali, né, que eles tinham a sensação de que os pensamentos deles estavam sendo influenciados, e eu sempre li esse relatório com essa perspectiva, sabe, de que aqueles seres estavam fazendo eles verem aquele lago. Eu sempre interpretei dessa forma. Que, bom, ele está citando influência no pensamento deles, o lago depois sumiu, então, provavelmente eles fizeram eles verem aquele lago. Mas hoje, cara, lendo isso aí, eu fiquei me veio essa hipótese, assim, de que eu fiquei pensando assim, mas por que eles fariam os caras verem um lago, né? Talvez construíram um lago na cabeça deles ali para criar uma barreira que não existia para que eles não pudessem alcançar. Beleza, isso é uma hipótese. Agora, uma outra hipótese que me surgiu é que digamos que se eles nesse momento eles já tivessem sido abduzidos, que o lago que estava ali seria mais um item para tornar estranho aquele local, quase meio que um indício para dar uma pista para eles depois de que, olha, vocês não estavam aqui, sabe? Não, porque eles não chegariam e falariam para ele, olha, vocês estão sendo abduzidos e tal. Então, para dar um indício depois que, olha, eles voltassem, pô, o lago não estava aqui, então, sabe, meio que para ter um sinal. Eu entendo o que você está falando, mas eu não é o que eu acredito, assim. Eu acredito que eles queriam ser vistos, mas eles precisavam respeitar um limite desse contato, sabe? Eu acho que em relação à distância... Talvez até para proteção deles, né? De todos. A gente, se a gente estiver falando de uma inteligência superior à nossa, né, ela age, né, suponhando que são seres benéficos, eles agem de uma maneira que não seja prejudicial a nós. Então, esse lago pode ter sido criado também para manter uma certa segurança dos policiais que não poderiam, por alguma questão, sei lá, química, não sei, algum conhecimento que a gente não tem, que não fosse seguro esses policiais se aproximarem mais. Então, é a teoria que eu mais acredito, assim, sabe? E óbvio que a gente não tem comprovação disso, o que a gente tem é um relato de que tinha um lago e depois não tinha um lago, mas eu acredito que se isso foi projetado por essas criaturas, foi com essa intenção de manter uma distância segura entre eles. Um relato que a gente teve aqui foi do Carlos. O Carlos Alberto Machado trouxe um relato pra gente, que foi um avistamento dele e que acontece esse fenômeno, né? Que é um fenômeno muito presente nos avistamentos, que a pessoa ela olha para aquilo e depois quando ela vai ver onde ela olhou, é totalmente diferente do avistamento que ela teve. Então o Carlos
o Carlos Alberto Machado, ele teve um avistamento e na cabeça dele, atrás do objeto eram montanhas. E aí depois ele ficou... Não era o contrário, não eram prédios e depois eram montanhas. E depois, enfim, é assim, ele viu uma coisa e aí quando ele foi ver de verdade o que era outra coisa, durante o avistamento, e ele não viu sozinho, foram algumas outras pessoas viram com ele, só que essa visão foi pra ele, foi só pro Carlos, só o Carlos que teve essa ideia de que atrás do objeto eram prédios ou montanhas, e aí quando ele foi ver, na realidade era outra coisa. Quando eu li no relatório esse efeito da lagoa, né, do rio, eu imaginei isso, que eles olharam, eles imaginaram isso, foi o que veio na cabeça deles, e aí, depois quando eles foram lá olhar, falaram, não, peraí, mas não era, cara. Só que a diferença é que todos eles viram a mesma coisa, né, todos eles viram esse lago e no fim... não tinha, o que acaba parecendo mais uma manipulação mental para que haja um distanciamento deles, né? Então E o Missing Time, hein? Então, o Missing Time aí a gente entra, pode ser um sinônimo de abdução, que geralmente o Missing Time a gente tem um sinônimo de abdução, né? Mas pode ser só o controle da mente também, né? Porque depois disso teve regressão, ô Lauro, de algum deles quis correr atrás disso ou deixaram quieto? Não que eu saiba, eu sei que alguns precisaram de acompanhamento psicológico, mas com essa abordagem hipnótica eu desconheço. O que eu sei, aliás, o que eu compartilho dessa ideia sua é de que a adrenalina da situação faz perder a noção de tempo também, sabe? Sim. E ainda mais considerando que esse lago foi colocado ali, né, por indução dessas criaturas, isso gera um descontrole ali de espaço e tempo, né? A pessoa fica meio... com certeza. Deve ser um efeito colateral ali, perder essa noção de espaço e tempo, não sei, porque eu não acho que tenha sido uma coisa ao acaso, sabe? Não, com certeza ao acaso não foi. Algum deles relatou que o fenômeno acompanhou eles depois? Ou Sim. Você teve essa experiência do fenômeno te acompanhar depois? O fenômeno não me abandona, né? É o que eu falei no início. Eu tô com ele na cabeça o tempo todo e às vezes... Não. De avistamento, de aparições, de coisas estranhas. Sim, pois é. Então, o episódio fica na cabeça o tempo todo. Então, inevitavelmente, você acaba vendo ele em várias situações. Isso no início era um problema, porque qualquer luz no céu era OVNI, né? Assim, se ali no início da caminhada, com a quantidade de informações que eu tinha, é natural que a gente queira ver essas coisas. Então a gente acaba por vezes querendo enxergar algumas situações, mas tem outras situações que, né, a gente vai aprendendo com a experiência ali, com o desapego do acerto, a gente vai aprendendo muitas coisas e permite separar esses episódios de deslumbramento de episódios como esse que eu contei, né? Dessa coisa que se movia e eu não conseguia perceber a forma. Mas tem uma situação engraçada, que foi uma época em que eu estava assim, de cabeça mesmo, no caso Cláudio, e não estava chovendo, o tempo estava aberto, do nada, um raio assim, estourou no céu. Cara, eu tomei um susto, que eu pensei assim, puta que pariu, pra que eu fui mexer com isso? Os caras vieram atrás de mim e vão me levar agora. Então, assim, com muita brincadeira, claro, mas você meio que acaba ficando... É o que eu falei, você passa a ver o mundo de outra forma. Então, o tempo todo eu tô com esse caso. Mas a sua outra pergunta era qual mesmo? As testemunhas, se tiveram o que a gente chama de efeito carona, algum deles. Sim. E os policiais têm relatos posteriores e anteriores também, tá? A gente tem alguns relatos também anteriores ao caso Cláudio com um dos policiais. É tanto que eles falam que depois alguns deles tiveram sensação de levitação, né? Depois do evento ocorrido. Dormência no corpo, memória falha. Você citou ali um caso de um senhor que você entrevistou ele já tinha 102 anos e ele falava que desde a infância ele via a mãe do luzes ouro. A mãe do ouro, fenômenos.
ali e tal. E a gente tá falando aí de um hotspot aí, né? De uma área quente aí de fenômenos e tal. Isso não me dá muita impressão de ser extraterrestre, sabe? Porque o negócio acontece tanto, sabe? É que nem um vizinho, ele mora na minha cidade, então eu vejo sempre. Talvez a nossa referência, quando fala desse tipo de assunto, seja tratar essas coisas meio como extraterrestres, porque é meio que o paradigma que a gente tem hoje sobre esse tipo de tema. Mas quando a gente tá falando aí de uma região onde tanta coisa acontece há tanto tempo, né, que tem tanta história, a impressão que me dá é que isso não tá vindo de longe. Não me dá a impressão que é alguém vindo de outro planeta muito longe, a cada, sei lá, 10 anos, ou 5 anos, ou o tempo todo vindo pra cá. A impressão que me dá é que é uma coisa daí, sabe? E eu lembro que no último episódio que a gente fez com o professor Carlos Machado, né? Eu não sei, agora eu tô confundindo, não sei se foi com o Machado ou com o Daniel Rebisso, da Operação Prata. Acho que foi com o Machado. Descrevendo uma luz do céu, né? Eu tava contando um caso que a pessoa viu uma luz no céu e avistou um veículo e tal. E eu perguntei para ele, professor, como é que a gente sabe que isso aí é um veículo, né? A gente às vezes vai preenchendo as lacunas daquilo que a gente não sabe com o que a gente espera, ou com aquilo que a gente tem de já o estereótipo. Por isso que eu falei que o caso Cláudio é tão incrível, que ele é meio que um combo de ufologia, assim. Ele tem tanta coisa que a gente consegue meio que preencher as lacunas dele com aquilo que a gente já tem de estereótipo de um caso ufológico. Então eu fico me perguntando realmente, assim, e isso vai até contra o que eu falei de abdução, os caras foram levados para dentro da nave. Como é que a gente sabe se essas luzes que estavam sendo vistas no céu ali e tal, se eram naves, se eram veículos, se não eram outras coisas, talvez até às vezes uma forma de vida mesmo, aquilo lá, né? Sim. Eu sei que tem descrição de testemunhas, até aquela senhora de, como é que eu acho o nome do vilarejo, de Formiguinhas, que ela descreveu o objeto meio com o formato do cap do policial, né? Que é meio aquele formato tradicional do disco voador. Mas o mistério do caso Cláudio me encanta tanto, é tão grande, que assim, a gente se sente meio que propenso, talvez, às vezes, a preencher esse mistério com o que a gente que estuda já esse assunto já sabe um pouco, ou espera um pouco. Você tem essa impressão também? Quando a gente fala disso, que como é que a gente vai saber se era uma nave mesmo? Tem sim. Não dá. É um lugar que a gente precisa caminhar pela loucura para poder... Eu acho que o desbravador, ele, seja o pensador, o astronauta, né? Todas essas pessoas que exercem esse trabalho de vanguarda, de abrir caminhos, ele tem que caminhar pela loucura, porque ele precisa pensar diferente. E pensar diferente, por muitas vezes, é considerado loucura, né? E essa questão que eu te falei de, tipo, de repente isso aí não tá vindo de outro lugar, de repente isso é daí mesmo. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que a loucura é a chave para essas portas. Mas a gente tem que saber usar a chave. Não adianta fincar a chave no meio da porta que não vai abrir. Então a gente precisa permitir esses pensamentos assim loucos, né? Tipo, é uma nave, é um ser vivo, né? E a partir dessas especulações a gente tentar chegar mais próximo do que a gente considera uma verdade, né? Mas infelizmente faltam recursos para isso, né? Para a gente de fato bater o martelo. Agora, considerando com as ferramentas que a gente tem, jogando com as cartas que a gente tem, eu entendo que seja uma nave, sabe? Eu iria mais por essa linha, porque tem as criaturas e elas são humanoides, e se tem o formato humanoide, né? Assim, jogando com as nossas cartas, nós temos as nossas limitações físicas e por isso nós criamos a tecnologia para nos locomover melhor, né? E então eu parto desse mesmo pressuposto, que uma limitação fisiológica leva essas criaturas a dependerem de veículos que
que sejam de outra dimensão, que não se, que entende? Que seja dali mesmo, como você disse, mas de outra dimensão, ou que sejam de outro planeta. Eu acho que, independente dos casos e das versões, se tratam de veículos. E eu vou mais por essa linha. A gente não tem como, por exemplo, um carro. A gente tem carro hoje em dia, que é um veículo que tem 4 pneus e volante, porque a gente precisa disso. Né? Um ser que levita, ele não precisa de um carro. Ele vai ter um outro veículo. A gente não vai entender como que funciona. Sim, ele não precisa de um volante, né? Os comandos dele são diferentes. Eu acho que é isso, assim. Se a gente quiser discutir isso, a gente tem que discutir num lugar que nos permite especular. Porque se a gente for discutir somente com os recursos que nós temos, né, com as nossas limitações do conhecimento que dominamos hoje, a gente não explica essas coisas. E o que eu acho um grande erro da ciência, né? Não da ciência, mas de parte dos divulgadores de ciência, é tratar esse assunto da seguinte forma: se eu não consigo explicar, não existe. Eu não acho que é por aí, sabe? Eu não acho que é por aí. Precisamos tomar cuidado para que não seja um lugar especulativo que nos leve a um ET Bilu, sabe? Eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado também. Não é deixar como terra de ninguém, mas também não é falar que isso não existe, né? Igual há uns anos atrás, OVNI não existia. Hoje a gente já tem comprovações de que o OVNI, né, o objeto voador não identificado, ele existe. São coisas que a gente não consegue explicar. E aí eu acho muito mais justo, sabe? Você falar, olha, isso é um fenômeno que a gente não tem explicação. Mas aí eu acho que a gente precisa evoluir para permitir que esses pensamentos dentro da versão ufológica passem a embasar uma teoria, sabe? Para que ela seja estudada e desenvolvida. Porque por vezes essas pessoas tratam os OVNIs também como, isso é coisa que a gente não explica. Nem a ufologia, sabe? Eu não acho que é muito por aí, não. Eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre essa especulação que a ufologia faz com a pesquisa da ciência, né, com o embasamento científico. Uma coisa que eu vejo acontecer muito é que, assim, você tem um dado. Ao invés de, assim, pegar aquele dado e tentar encaixar a ciência nele, o pessoal fica tentando pegar o dado e encaixar na ciência que tem. Isso. Tinha que ser o contrário. Se você tem um dado, se esse dado ele existe, ele é real, ele está acontecendo, e a ciência que você tem não explica ele, o que você faz? Você tem que tentar adaptar a ciência para explicar aquilo, e não o contrário. Né? Desenvolver, né? Pesquisar, expandir, como tudo. Né? Existe a ciência, você tem uma ideia, você desenvolve uma teoria, e aí você vai pesquisar em cima disso até que você consiga comprovar. Mas quando se trata de vida extraterrestre, essa pesquisa ela é cortada antes mesmo de começar, porque o tema é ridicularizado. Você não pode teorizar em cima disso, então você não pode nem começar uma pesquisa com um viés mais direcionado mesmo para isso, porque é um tabu e é errado, é ruim, é menor, quem faz não sabe. Todos esses rótulos depreciativos são atribuídos às pessoas que querem pesquisar com esse olhar. Então, isso atrasa, né? Caro ouvinte, esse foi o professor Lauro Miguel, porque olha,
Ô, Guto, eu acho que pode chamar de professor, hein? Falou Pode. tal qual professor. Já deu aula Tal. de teatro também, é professor. Exatamente. Exatamente. Meu caro Lauro Miguel, antes de nós finalizarmos, eu acho que teriam até outras perguntas a serem colocadas aqui. O caso Cláudio, ele é um caso muito... Quando a gente lê o relatório dele, ele é muito simples. Só que quando você começa a conversar, debater sobre ele, entender um pouco mais a fundo, ele se torna muito mais complexo e o tempo para falar dele tem que ser muito maior, né? Então, eu acho que até eu deixo aberto ao ouvinte, de repente, colocar pra gente algumas perguntas que vocês gostariam de ouvir a gente debater em cima do caso Cláudio, da Serra do Ouro Fala e tal. E, meu caro Lauro Miguel, eu deixo aqui o seu convite para voltar com a gente, pra gente fazer uma parte 2, porque eu, por exemplo, tinha uma outra pergunta, tinha algumas outras perguntas para fazer, né, pra gente entrar. A gente não entrou, por exemplo, num ponto que eu e o Guto a gente sempre fala, na questão militar do assunto, né? No que virou a questão militar e tal. Mas a gente deixa para um próximo ponto. A gente deixa para uma próxima parte do papo. Eu acho que foi um assunto muito legal. A gente adentrou bem a fundo aí do papo, do local. Mas eu gostaria que mais uma vez, agora, você falasse das suas redes sociais, dos seus projetos, do seu trabalho e como que o pessoal pode te apoiar e principalmente como que o pessoal consegue apoiar o projeto do seu documentário. Bom, agradeço mais uma vez pelo convite, por toda a atenção, disponibilidade e pelo carinho em se referir a mim. Fico muito honrado. Quem quiser acompanhar meu trabalho pode me seguir no Instagram, que é a minha rede social mais ativa, Lauro Miguel LM, ou pelo meu canal no YouTube, Lauro Miguel. Mas eu confesso que o YouTube eu comecei com o intuito de manter um contato mais próximo, de produzir conteúdo mais voltado para esse público da ufologia, mas dá muito trabalho. Então eu fiz alguns vídeos e não estava conseguindo mais um trabalho, sabe? A produção do filme, o Taberna, mais a criação de conteúdos ficou pesado para mim, eu precisei abortar a missão. Então, minha rede social mais ativa, Instagram, Lauro Miguel LM. Hoje, o filme está numa fase de captação de recursos. Nós estamos aprovados na Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais, é uma lei de incentivo fiscal. Então, se você que está nos ouvindo tem uma empresa em Minas Gerais com uma boa contribuição em ICMS, entre em contato comigo e vamos contar essa história juntos, porque pode ter certeza que é uma história que vai trazer muita visibilidade para sua marca, porque é uma história que tem uma potência, inclusive internacional, onde a ufologia é mais valorizada do que no Brasil. Quem quiser apoiar, funciona basicamente, em resumo, o valor que você patrocinar o filme, você vai deduzir em ICMS em até 5 anos. Para mais detalhes, aí no Instagram, é só fazer contato. Sempre que posso, eu estou respondendo todo mundo lá. E tem a taberna também, né? Como faz pra gente chegar aí, comer um hamburgão? Como é que faz? O Taberna também, quem quiser seguir a página Taberna Beer & Burger, que é a página do meu bar, da minha hamburgueria, fica bem no centro da cidade, não tem erro. Cláudio é pequenininho, a principal praça da cidade, a gente tá lá dentro, grandão, lá Taberna escrito, então não tem erro. Quem vier a Cláudio, passa lá, provavelmente estarei lá, a gente troca essa ideia. Eu já recebi várias pessoas que me ouviram em podcast, que já me assistiram e vão lá pra gente conversar, pra gente trocar ideia, pra conhecer o hambúrguer. Inclusive, eu já recebi pessoas que vieram de São Paulo, que foram direto lá só pra poder me conhecer. Então, vem, porque Cláudio, além de muita história boa, tem hambúrguer e cerveja boa. Aí sim. Eu considero que a chance de eu aparecer por aí é grande. Tem uma boa chance de eu aparecer por aí. O convite tá feito. Muito bom. Então tá aí, gente. Muito obrigado, Lauro Miguel, pela sua contribuição mais uma vez. Convido você a participar de novo com a gente pra gente continuar esse papo, pra gente ir numa outra vertente do assunto. Eu acredito que o Guto também tinha muita coisa ainda pra acrescentar, né? E o ouvinte eu acredito que vai querer, pô, isso aqui, o que virou isso aqui, né? E essa parte da história, enfim, né? Então, mais uma vez, eu deixo aberto ao pessoal para mandar comentário, pra galera que acompanha pelo Spotify, pelo YouTube,
manda os comentários pra gente poder tá aí, né, interagindo com vocês e, quem sabe, preparando mais um episódio sobre esse assunto que é bem legal. Meu caro Gustavo Cornacchione, considerações finais? Vou só agradecer ao Lauro pelo bate-papo, foi muito bom e tô ansioso pro O próximo. convite tá aceito, hein? Aí sim, é disso que a gente gosta. Quem sabe esse próximo não é gravado presencial, regrada cerveja e hambúrguer? Quem sabe? Quem sabe? Muito bem, meu caro ouvinte, meu caro contatado e contatada. Esse foi Lauro Miguel e o caso Cláudio. Esperamos que você tenha gostado do nosso episódio. Nos encontramos na terça-feira que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.